O prefeito de Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, Rodrigo Manga, conhecido como prefeito TikToker do Partido Republicanos, foi afastado do cargo nesta quinta-feira por decisão da Justiça Federal. A medida faz parte da Operação Copia e Cola da PF, que investiga irregularidades em contratos da área da saúde no município do interior. Nas redes sociais, o prefeito, que tem mais de 7 milhões de seguidores, confirmou o afastamento e disse que vai recorrer da decisão. Mas vamos conversar com a nossa repórter Jéssica Bernardo, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Jéssica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafaela. Bom dia também para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, nessa manhã. E ontem muita gente acordou aqui em São Paulo com a notícia do afastamento do cargo do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. E bem, essa operação ontem ela teve também, além do afastamento dele, a prisão de 2 pessoas que são ligadas ao prefeito. E para contar um pouquinho de toda essa história da operação, eu acho que é bom a gente voltar um pouco no tempo e relembrar como é que tudo isso começou. Desde 2022, a Polícia Federal de Sorocaba investiga uma suspeita de fraude em contratações da área da saúde lá em Sorocaba. Tudo isso começou com uma contratação de uma empresa em 2021, no primeiro ano de mandato do prefeito Rodrigo Manga. Lembrando que o Rodrigo Manga foi reeleito em 2024, então no primeiro ano do primeiro mandato dele. O Rodrigo Manga, então, teria contratado essa empresa chamada Acene, agora essa empresa se chama Instituto de Atenção à Saúde e à Educação. E aí, na época que a Polícia Federal começou essa investigação, houve aí uma quebra de sigilo dos investigados e a polícia identificou indícios de que o prefeito Manga teria recebido propina por meio de transações de imóveis e de depósitos em espécie a operadores financeiros nessa fraude aí, nessa questão envolvendo essa empresa. Um dos operadores financeiros seria, de acordo com a PF, justamente um amigo de infância do Manga, que é o empresário que foi preso nessa quinta-feira, o empresário Marco Silva Motti. Na casa dele foram apreendidos relógios e também uma quantia de dinheiro aí em espécie. A PF não informou o valor total que foi apreendido, né, a quantia exata de dinheiro apreendido na casa dele, e a defesa do empresário diz que a medida de prisão é desnecessária, que ele sempre colaborou com a justiça, com as autoridades, então pretende aí recorrer disso. E afirma também a defesa desse empresário que essa decisão da prisão foi baseada em suposições da polícia judiciária. Além dele, como eu estava falando, outra pessoa ligada ao prefeito Rodrigo Manga também foi presa nessa quinta-feira. Foi o concunhado dele, o pastor Josivaldo Batista. Ele e a esposa dele, né, a pastora Simone de Souza, eles já estavam no radar da Polícia Federal também, desde o começo dessas investigações, porque eles são donos de uma igreja que teve ali algumas movimentações financeiras suspeitas. Então, nessa primeira fase da operação, ontem a gente teve a segunda fase, na primeira fase da operação, a polícia já tinha encontrado cerca de R$863 mil em um carro que era ligado a esse casal. Eles são donos, então, dessa igreja, né? A pastora Simone, inclusive, irmã da primeira-dama de Sorocaba. E aí, ontem, aconteceu a prisão do Josivaldo Batista, então, aí, 2 nomes ligados ao prefeito Manga. Na manhã dessa quinta, a página do pastor no Instagram publicou uma foto do casal acompanhada de um texto em que diz que tempestades vêm para todos e que aqueles que caminham de mãos dadas, guiados pela palavra e sustentados pela oração, permanecem firmes. Esse texto não menciona a prisão do pastor. E a gente não conseguiu contato com a defesa dele. Além dessas prisões e do afastamento do prefeito, ontem também foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão nessa operação. E a justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados, no valor aproximado aí de R$6,5 milhões, então bastante dinheiro que foi aí agora suspenso, né, sequestrado pela justiça, a gente chama assim. E aí também teve algumas medidas cautelares que foram pedidas, solicitadas pela Polícia Federal à Justiça. Esses investigados, eles devem responder, Rafaela, por vários crimes, entre eles corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e contratação direta ilegal, lembrando que essa investigação ainda está em andamento, não é mesmo? E que agora, né, com o afastamento do prefeito, que fica afastado aí por 180 dias, assume o vice-prefeito da cidade de Sorocaba,
que é o Fernando Costa Neto. Nas redes sociais, o Manga disse que não vai desistir de Sorocaba, né? Como você comentou, já disse que vai recorrer. E na nota da defesa dele, a defesa diz que além de estar tomando as medidas jurídicas cabíveis para corrigir e reformar o que eles chamam de ilegalidade, né, nesse processo, eles também dizem que a investigação da Polícia Federal foi iniciada de forma ilegal e conduzida por uma autoridade incompetente e, portanto, que ela é nula. A gente continua agora, claro, acompanhando todo esse caso e os desdobramentos disso, porque o Manga, além de ser um prefeito tiktoker, né, muito famoso aqui pelos vídeos que ele posta e tudo mais, é também um pré-candidato aí, né? A gente sabe que ele tem interesse em disputar as eleições de 2026, ainda não tem o cargo definido, porque aqui em São Paulo as coisas elas estão bem complicadas, né? Tudo depende das decisões que Tarcísio de Freitas vai tomar. Pois é, Jéssica. E a popularidade do Manga chama atenção, né? A forma que ele trabalha as redes sociais dele. Um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo ter mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, de fato, chama atenção. Então, com certeza, ainda a gente vai ter muito pano para manga nessa história toda, né? Com certeza. E assim, o prefeito Manga, a gente, né, deu esse apelido à imprensa, tem chamado ele de tiktoker, porque ele publica muitos vídeos, né, nas redes sociais e ele busca falar aí com a geração mais nova, geração Z. Inclusive hoje eu estava dando uma olhadinha nas redes sociais dele, ele já publicou um novo vídeo falando, olha, ele se diz perseguido, né, então ele fala, olha, estão atrás de mim porque eu me comunico com a geração Z, porque eu sou um prefeito que consegue falar com isso, com esse público, né, e ele, inclusive, né, com essa popularidade que ele ganhou, ele vem sendo seguido, né, alguns passos dele aí vêm sendo seguidos por outros prefeitos aqui de São Paulo. Então, ele tem um vídeo muito famoso, Manga, que ele anda de patinete na cidade. O prefeito Ricardo Nunes, aqui da capital paulista, já fez um vídeo também andando de patinete depois desse vídeo do Manga. Enfim, então ele é um nome que tem chamado bastante atenção aqui na política paulista nos últimos tempos, vai dar bastante o que falar isso tudo. Obrigada, Jéssica, pela sua explicação e pela participação com a gente aqui no Acorda.